Fala, meus queridos do grupo Marcenaria Brasil. Vamos para a quarta aula sobre finanças de marcenaria, né? Bom, deu para perceber que eu tô fugindo um pouco, né? Tá colocando finanças em primeiro plano, mas discutindo uma gama maior de temas abrangendo, né? A partir desse ponto inicial, entendeu? Então, uma coisa que agora eu quero estar discutindo é essa reclamação né, dos designers de produto, principalmente, dos arquitetos e tal, de que o marceneiro ele copia. Ele, tem, ele não sabe criar, ele copia o que, né, os projetos de outras pessoas, né? Então entrou esse ponto de direitos autorais, né? E aí eu queria dividir com vocês aqui uma reflexão que eu escrevi uns tempos atrás sobre direitos autorais. A propriedade intelectual sob suspeita. Vamos lá. Ser copiado é o auge do sucesso, né? Foi com esta frase que um debate interessante surgiu no grupo Marcenaria Brasil. O membro Vitor A. Ferraz postou uma queixa muito comum a quem se propõe a criar produtos e serviços inovadores: a cópia. E eu fui obrigado a rebater com uma visão menos pessimista sobre este tema que infelizmente funciona como um agente desmotivador e paralisante na mente dos criadores. Lembrei até de um vídeo que vi de uma entrevista com o Sérgio Rodrigues, o famoso e já falecido designer, criador da igualmente famosa poltrona mole. Neste vídeo, o Sérgio demonstra muito rancor dos copiadores. Chega a citar um chinês que em um evento o abordou e o agradeceu dizendo que pagou a faculdade de suas filhas copiando a poltrona mole. O Sérgio também revelou que demorou mais de 10 anos para a poltrona dar retorno. O cara ganhou o prêmio internacional com ela e achou que tinha acertado na loto. Ilusão, doce ilusão ao meu ver. Com certeza esse rancor o prejudicou muito, mais até que a ação inoportuna dos copiadores. Esse é um ponto de vista meu, né? Eu defendo que tais produtos autorais, as estrelinhas, são forte ferramenta de marketing apenas uma forte ferramenta de marketing. Uma forma de fazer seu nome no mercado e agregar valor aos produtos e serviços genuinamente modernistas, o famoso arroz com feijão. Produtos e serviços simples e funcionais que atendem às necessidades básicas e imediatas dos consumidores. Um exemplo seria ter uma linha de peças de cunho artístico autoral em paralelo aos móveis sob medida, no caso de marcenarias, ou executar criações autorais de designers em troca de divulgação conjunta. Já no caso de designers e arquitetos, analiso que a jogada é continuar a atender às demandas de projetos e demais serviços atrelados comumente. Outra questão que a arte da guerra nos ensina: quando você não consegue combater determinada força, use-a a seu favor. Faça seu oponente acreditar que seu foco seja determinada peça-serviço, estrelinha, e o induza a copiar. Situação já previsível, por sinal. Então incentive-o, enquanto ele se mata para faturar sobre tal produção inovadora, você ganha ainda mais nome no mercado e fatura sobre um produto serviço simples e objetivo por consequência. Né? Crie produtos, venda tais produtos, venda um manual de como copiar tais produtos, venda outros produtos atrelados, venda seu tempo em palestras falando de tais produtos, publique livros, não brigue contra o sistema e suas falhas, apenas quando tal briga seja a jogada de marketing. Né? A famosa lacrada, né? Nunca se esqueça: oportunidades possuem prazo de validade. Continue a criar. Jamais se acomode com o sucesso de um único produto ou serviço. Verdade. Outra questão que acho bastante pertinente é, principalmente se tratando de marceneiros e robistas que copiam peças assinadas como um desafio a ser vencido, ou uma encomenda pontual, ou poucas peças vendidas regionalmente, vale a pena se preocupar? Tudo bem que podem ser muitos, mas é economicamente viável se preocupar e pior, tentar processar algum deles se valendo dos seus direitos autorais? Uma coisa é um fabricante que
trabalha com produção em série em larga escala. Outra coisa é o sujeito comum em seu uso doméstico. Concorda? Este até devemos agradar de alguma forma usando-os como ferramenta de marketing. São café com leite, ao meu ver. Quem está na vanguarda, os criadores, os líderes de mercado, lançam novidades no mercado tão rápido que os concorrentes copistas se matam tentando acompanhar. Enquanto eles estão ajustando a linha de produção para copiar o produto da moda, eis que este produto já não é mais moda. Outro produto já foi lançado e a saída, por consequência, a lucratividade desta cópia diminui drasticamente. Faz sentido, né? Bom, o que eu percebo claramente é que se você não pode combater essa questão dos direitos autorais seu não ser respeitado, então você pega e cria um sistema onde que esse desrespeito se torna uma vantagem para você. Essa é a jogada, né? Não tem como combater esse inimigo, junte-se a ele. Essa é a mensagem que eu passei aqui. Você ser estratégico, né? Outra coisa agora é que, né, vamos trazer, nessa época que eu escrevi isso daí, eu não tinha esse negócio de inteligência artificial, né? E você vê como isso esbarra na inteligência artificial hoje em dia. Essa reclamação toda, né? De que o pessoal agora, além do que você está criando não ser respeitado, os algoritmos não impulsionar o seu conteúdo, não te dar um retorno moral e muito menos financeiro sobre o que você está produzindo né, e jogando nas redes sociais, os algoritmos ainda vão copiar esse conteúdo e não vão te pagar, né, vão usar esse conteúdo na produção do trabalho deles sem nem sequer um tapinha nas costas, né? E o pior ainda, né, que a gente tinha aquela ilusão de que a inteligência artificial e a automação em si, né, as indústrias 4.0 e tal, ia roubar um emprego dos operacionais, né? A ideia era essa 10 anos atrás. E hoje, na prática, a verdade é que a inteligência artificial está roubando o emprego dos criativos, né? E mesmo que você queira se apoderar dessa ferramenta e você se somar com ela, querendo ou não querendo, na prática, ela está roubando o emprego de muitos criativos aí, né? E transformando o resto em verdadeiros, né, pessoas incapazes de usar o próprio intelecto para criar alguma coisa, porque não existe recompensa. Para que você vai desenvolver essa sua capacidade, sendo que o mercado não valoriza isso, não dá retorno nisso, né? Então, você acaba querendo desenvolver outras partes, né? Que no final a gente está dando um tiro no próprio pé, com certeza. Mas meio por aí. Mas ao mesmo tempo eu tenho que admitir que esse negócio de direitos autorais é uma coisa que ele é anti-progresso. Agora, querendo defender toda essa vertente do código aberto aí, né? Você querer, né? Já pensou tudo que criou? Já pensou se até hoje você tivesse que pagar royalties para quem criou a roda? Tô exagerando, claro, né? Mas já pensou se fosse assim? Se tivesse que pagar os royalties pro homem da caverna que criou a primeira roda, né? E qualquer outra coisa que existe aí no mercado aí, né? Então, realmente existe coisas que são jogadas pro domínio público, né, cara? E eu acho que já pensou tudo que eu tô debatendo aqui? A maioria eu aprendi lendo coisas na internet e tal. Eu tivesse que citar cada um que me deu esse conhecimento, como isso, né? É impossível. De certa forma, uma pessoa como eu também age como uma inteligência artificial, né? Tem que admitir, né? O que eu realmente estou criando de todo esse tempo que eu estou na internet aí, que eu tive minhas ideias e tal, o que realmente é criado e o que é, né, como uma inteligência artificial, né? Reconstruído significados em cima de algo que eu já aprendi com outras pessoas, que aprendeu com outras pessoas e com outras pessoas, né? Então, esse negócio de você pegar e ter os direitos autorais e tal, muita gente aí criou alguma coisa que tem um certo valor e nunca mais vai criar mais nada. Ela vai ficar ganhando o resto da vida em cima daquilo ali também, né? E ainda impedindo outras pessoas de usar e de fazer
como que eu falo? Inovações incrementais sobre essa descoberta da pessoa, né? Desenvolver mais, né? Porque muitas vezes a pessoa desenvolve ali, tá ganhando dinheiro, ela não vai querer desenvolver mais do que aquilo. E se outra pessoa quiser desenvolver, vai ter que pagar uma fortuna para ela. Então, economicamente não é viável e tal. Então, o progresso da humanidade em si acaba sendo engessado por causa dos direitos autorais. Então, existe esse aspecto negativo. Mas, ao mesmo tempo, existe o outro aspecto negativo da coisa. Você vai se matar para estar criando conteúdo, para criar, descobrir coisas e tal, e não ter retorno disso, não ser reconhecido por isso, né? Que motivação você vai ter? Então é um paradoxo, é um paradigma, sei lá o que é isso daí. É um problema muito sério que eu acho que quanto mais debater, pior vai ficar. Não tem solução. E a inteligência artificial veio para evidenciar ainda mais esse problema, né? Então, fica por aí, né, meus queridos? Por hoje é só. Marcenaria Brasil!